nos já viu. Porque a sua família e eu precisamos do respaldo, precisamos do auxílio do Senhor Jesus. E creio que Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que Deus estava na Galileia. Jesus, irmãos, estava ministrando e falando do reino dos céus. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que a multidão era muito grande. A multidão que estava ao redor de Jesus era muito grande. Porém, irmãos, a sua mãe e seus irmãos não podiam chegar diante dele, porque havia um impedimento e um embaraço. Eles, porém, enviou um mensageiro para dizer para Jesus que eles estavam lá aqui fora esperando para falar com Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus disse essa palavra a eles, que simplesmente, irmãos, quem era da família dele, o que Jesus, irmãos, estava dizendo, porque é sua mãe e seus irmãos de sangue. O que Jesus estava falando para mim e para você é que para nós chegarmos a falar que nós somos parentes de Jesus, porque no contexto, irmãos, no tema desta campanha, está dizendo desta maneira: os parentes verdadeiros, as pessoas próximas de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que dentro deste contexto, nós podemos olhar a sinceridade de Jesus sobre eu e você, para nos dar uma honra de falarmos para mim e para você, aquele que está na presença, aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu parente, esse é o que obedece e executa a palavra, não só ouve, mas executa, mas ele pratica aquilo que ele aprende. Porque, irmãos, ontem à tarde, o Senhor Jesus, ele me deu uma mensagem, e eu, amados e queridos irmãos, eu não pude saber qual era o dia da mensagem, porém, irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você, se nós ouvirmos o Senhor dizer, e não executarmos, nós não somos parentes dele, nós não somos parentes dos céus. Para nós ouvirmos só simplesmente e não queremos tomar o impulso de agir, nada vai mudar na nossa vida, vai continuar do mesmo jeito. Vamos receber oração, vai receber o livramento, mas não vai ter mudança, porque você não quis executar aquilo que você estava aprendendo de Cristo, aprendendo de Jesus. Porque, irmãos, quando nós olhamos, amados e queridos irmãos, e o Senhor Jesus ontem à tarde, ele me deu o exemplo de duas famílias. Abre a tua Bíblia em Lucas, aleluia, no tema da campanha, aleluia. Jesus, nós não vamos sair do propósito que Jesus quer dizer a nós. Lucas capítulo 17, versículo, aleluia, Jesus. Vamos resumir aqui, porque senão o tempo nosso passa muito rápido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 20. Aleluia, Jesus. Abriram? Vamos ver. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Responderam e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Versículo 25: mas primeiro é necessário que padeças muito e sejas rejeitado por esta geração. Jesus, irmãos, está nos dando um exemplo de depois ter curado os 10 leprosos. Jesus passa, irmãos, pela Galileia. Quando Jesus passa pela Galileia, logo depois do seu ensinamento, entra Jesus no mar, os seus discípulos ficam confusos, mas a Bíblia diz que Jesus agora entra na cidade
mostrar quem é os parentes verdadeiros. Ele saindo, entrou no mar, foi soprado, dentro do mar houve a grande tempestade, ele foi enviado, passando pelo mar, ele estava no lado oeste, depois ele foi enviado para o leste, chegando na cidade dos Gadarenos, cidade, irmãos, que havia um demônio lá, chamado o endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chega em Gadara, quando ele pisa na areia, o demônio vai correndo, bate de frente com ele e diz: o que é que o Senhor, Filho de Deus, quer nos atormentar antes do tempo? Glória a Deus. Primeiro você ouve o ensinamento. Glória a Deus. Primeiro você senta para ouvir. Depois você vai ter que executar o que Jesus te ensinou. Você vai ter que passar por tribulação e por uma ventania, e por uma tempestade, talvez, como Jesus passou. Os seus discípulos pensaram que ele estava adormecido, mas não estava. Jesus, ele foi enviado para ir para a cidade de Gadara, mas para que, irmãos, esse ensinamento tão cumprido, que Jesus quer dizer para mim e para você, primeiro nós ouvimos o ensinamento de Jesus, depois vai vir a tempestade dentro da nossa família, e a nossa decisão vai interessar para o reino de Deus, se nós vamos precisar de pisar na areia e falar: quem está dentro de mim é o reino da glória, é o reino de Deus. Agora o demônio que estava naquele homem há muito tempo, ele vai ter que ser repreendido, porque a autoridade de Jesus. Como? Eu vou sair do meio da tempestade, eu vou pisar dentro do meu quarto, fechar a porta e falar: Deus, agora eu, Senhor, nesse particular. O demônio que está dentro da minha família, ele vai ter que ser repreendido, porque Jesus, chegando no capítulo 17, ele prova para os escribas que o reino de Deus, ele chegou diante deles, ele estava diante deles, ele estava dentro dos judeus, podiam estar, porque Israel rejeitou. Israel rejeitou Jesus, mas eu e você, Jesus disse a eles que ele era o reino de Deus e ele está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de você, meu irmão e minha irmã, você vai ter que entrar no particular com Deus e falar: Deus, se existe demônio, se existe alguma caça, algum poder do mal, alguma flecha do demônio, o Senhor vai ter que entrar dentro de mim, que é o Espírito Santo. Eu vou sair de dentro do meu quarto e o demônio que está aqui, ele vai ter que sair, ele vai ter que ser expulso, porque eu estou cheio de Deus. Para você ser de Deus, irmãos, para você se encher de Deus, não é fácil, não é só um dia, não. Você levanta para fazer uma campanha, você está recebendo ensinamento, vai vir a tempestade, vai vir o contra-ataque do diabo, ele vai chegar, mas a sua posição vai mostrar para o inferno e para o céu qual é que vai sair o vencedor do meio desta guerra. A sua posição, qual é a sua posição que você está tendo diante dos céus, diante desta guerra? Se eu agora redobrar os meus joelhos, eu vou entender que Jesus, ele está dentro de mim e eu tenho autoridade para vencer o maligno, para vencer o diabo. No versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Naquela época, irmãos, não chovia. Todos nós conhecemos a passagem, a palavra, mas naquela época não chovia, não tinha como haver um dilúvio. Noé começou a ouvir o ensinamento de Deus, ele começou agora a fazer a tua arca. Foi fácil? Não foi fácil, porque os teus amigos disseram para Noé: Noé, você está louco, não chove, como é que pode chover, Noé? Não tem como chover, não tem chuva. Noé continua martelando, Noé continua martelando, coloca a madeira, mas
e falou: o meu povo está tão contaminado, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo. O povo não queria voltar a Deus, o povo não queria saber o porquê que estava havendo assassinato, eles não queriam saber por que estava o mundo e no meio de vocês tão cruéis. Eles casavam, eles davam em casamento, cavavam sepultura, enterravam pessoas mortas. Amados e queridos irmãos, bebiam e faziam festas. Noé martelando, martelando, martelando. Deus manda uma voz: Noé, entra dentro da arca, pega a tua família e coloca lá dentro, porque eu vou fechar a porta do lado de fora. É eu que vou fechar e lacrar a porta. Meu Deus, aleluia. Noé preocupou. Noé falou de Jesus. Noé pregou o Evangelho de Deus, falando: vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai vir uma tempestade, vai vir água, vão morrer afogados, vão ser desamparados. Ninguém quis ouvir, ninguém quis ouvir, mas ele ouviu a palavra de Deus, ele praticou fazendo a arca, depois ele pegou a sua família, abraçou e colocou dentro da arca. Colocou dentro da arca, porque ele sabia que havia dilúvio, ele sabia que vinha o dilúvio sobre eles, eles sabiam que iam ser destruídos todos que estavam ali no meio. Mas o interessante é que eu e você, às vezes, passamos por meio da dificuldade tão grande e não procuramos a entender qual é o nível que eu tenho que levar minha família. Para onde eu devo levar minha família? A qual decisão que eu devo pegar a minha família? Aleluia, Jesus. Irmãos, sabe o que eu acho lindo? É de um pai e uma mãe, mesmo com as suas fraquezas, indo para a casa de Deus, porque você está velando pela tua família, você está guardando a sua família. Até os meus 10 anos, irmãos, eu lembro que meu pai e minha mãe me levavam para a igreja Deus de Amor. Aquilo foi plantado dentro de mim, uma semente. Eu criança, mas foi plantado. Um dia eu precisei de ouvir, um dia eu precisei daquela semente que foi lançada no meu coração e falando para Deus: Deus, o Senhor é Deus, me tira do meio dessa vida podre que eu vivo, me tira, me arranca do meio dessa podridão que eu vivo. Eu quero sair dessa vida, eu quero ser alguém, eu quero te louvar, te glorificar. Sus, Senhor, me tirar dessa vida, eu passo a vida inteira te glorificando e te exaltando. Aleluia. Não podemos parar e ficar estagnados dentro da nossa casa, porque a nossa família depende de nós, depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós, porque nós temos uma responsabilidade dentro da nossa casa. Se eu não tenho controle dentro do meu lar, como eu vou ter controle dentro da minha vida? Nós não podemos perder a direção do nosso barco. Não podemos. A Bíblia diz, irmãos, que aquela porta agora é fechada. O dilúvio, quando começa, todo mundo ficou desesperado. Abre a porta, Noé. Socorro, começou a chover. A água está subindo na nossa canela. Imagino que tentaram subir em cima da arca, mas não adiantava. Não quis executar. Não quis executar. Ouviram, mas não executaram. Fizeram. Dilúvio veio, matou todo mundo. Continuando o ensinamento de Jesus. Bate palma para o Senhor Jesus. E como o versículo 28. E como da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vestiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 1 diz assim: E apareceu o Senhor no vale de Moré, estando ele assentado à porta da sua tenda. No calor do dia, ele levantou-se os seus olhos e olhou, e eis 3 varões
que estavam em pé diante dele. Quando os viu, saiu correndo da porta da sua tenda para recebê-los e se inclinou em terra. Noé, irmãos, ele passou tudo que havia passado. Mas antes, amados e queridos irmãos, de haver um dilúvio, aconteceu, amados e queridos irmãos, quase da mesma maneira. Como pode sair fogo do céu e enxofre? A Bíblia diz, irmãos, que havia uma terra, Sodoma e Gomorra. Havia, amados e queridos irmãos, cidades em derredor que estavam contaminadas com as suas práticas sexuais, as suas orgias nos dias atuais. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus olhou, não achou, amados e queridos irmãos, diferença entre o homem e mais. Deus olha para Sodoma e Gomorra para poder destruir. A Bíblia fala de Abraão. Abraão olha para os céus. Abraão olhou. Quantas estrelas? Abraão não deu conta de contar. Deus fala: assim vou fazer com a sua geração. Assim eu vou fazer na sua linhagem. Eu vou crescer e expandir a sua linhagem. Porque todo aquele que viver da fé, ele vai viver segundo o meu clamor. Ele vai viver segundo as minhas ordenanças. Porém, Abraão, eu vou dizer a você que eu te levanto hoje. Tu está contando as estrelas, não dá conta de contar as estrelas. Mas eu vou levantar uma geração do século 21, uma geração que não me viu, mas ele ouviu, e agora eles praticam a minha palavra, e eu dou respaldo e poder no meio da dificuldade e no meio da tempestade. Abraão, tu não consegue contar as estrelas, mas é isso que eu vou fazer com a sua linhagem. Eu vou expandir todo aquele que viver pela fé e me adorar. Eu vou recompensar ele com minha graça. Havia Abraão e Ló. Havia o tio e o sobrinho. Havia, amados e queridos irmãos, os dois agora são divididos. Um vai para uma banda e o outro fica na outra banda. Quando Deus, amados e queridos irmãos, olha para a banda de Ló, ele acha, amados e queridos irmãos, somente a casa de Ló servindo a Deus. Ele somente acha um justo, acha somente um justo sobre aquele lugar. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que quando ele olha, ele vê, amados e queridos irmãos, Ló no meio de um povo corrompido. Ele olha, amados e queridos irmãos, e vê Ló no meio de uma sociedade que havia homens sexuais praticando coisas inimagináveis. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus olha, ele olha para dentro da casa de Ló. Ló dizendo para tuas filhas, para tuas filhas, dizendo: minhas filhas, vocês têm que crescer, moça. Eu sei que aqui está pecado, eu sei que tem orgia, mas vocês têm que crescer virgens. Vocês têm que continuar virgens. Porém, ele cuidava da sua família e zelava da tua família. E eu quero te dizer nesta noite, eu quero te dizer, se você guardar a tua família no meio de um povo corrompido, e zelar e disciplinar e ensinar a tua família, Deus, ele é justo para te visitar no meio de um povo corrompido e te dar a vitória. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus olha, Deus fala para os anjos: fala, vem comigo 2 anjos, eu vou aparecer para Abraão. Deus agora, amados e queridos irmãos, quando ele pisa, ele olha, amados e queridos irmãos, Abraão sentado na tenda. Quando Abraão olha para eles e fala: eu conheço aqueles. Abraão olha e fala: vocês devem de viagem, de viagem. Vem cá, fica debaixo desta árvore. Eu vou pegar um bocado de água, vocês lavam os pés, descansam um pouco. Eu vou preparar
depois desse banquete, eu vou lá em casa preparar um banquete. Os anjos falam para ele dessa forma: faz conforme você tem falado, Abraão. Se você tem falado dessa forma, Abraão, então vai e faça. Versículo 4: que se traga agora um pouco de água, e lavem os vossos pés, e desçam debaixo de uma árvore, e darei um bocado de pão, para que sustenteis o vosso coração, depois passareis adiante, pois isso chegastes perto do vosso servo. E eles disseram: faz assim como dissestes. Abraão precisou presta atenção, Abraão precisou de implorar para os anjos sentar para ele, pegar uma água, dar para eles refrescar, lavar teus pés, pegar um bocado de pão, pegar um bocado de bolo, preparar ali as suas vacas, tirar o leite e dar para eles. Abraão precisou de implorar. Abraão só falou somente isso. Eles disseram: faz assim conforme você tem me falado. Faz conforme isso que você tem falado. Abraão agora chega na sua mulher, fala dessa forma. Versículo 6: então Abraão foi depressa à sua tenda, e Sara lhe disse: toma depressa 3 medidas de flor de farinha e massa, e faz pães cozidos e em cima do forno. E correu Abraão as vacas e tomou um bezerro e bom, e deu um moço. E este apressou prepará-lo. Tomou também manteiga de leite e o bezerro que tinham preparado, e pôs tudo diante dele. E eles estavam junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles agora se fartam de comida, a Bíblia diz, irmãos, que estava o Senhor e 2 anjos. A Bíblia diz, irmãos, que os 2 anjos, eles levantaram e olharam para a banda de Sodoma e Gomorra. E agora o seu semblante, irmãos, começa agora a se transformar em ira, porque os anjos sabiam qual era a corrupção daquele povo, sabia qual era a posição daquele povo que estava diante de Deus. O pecado, a orgia, a contaminação deles estavam chegando a Deus já. Os 2 anjos se vão para as bandas de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o Senhor fica com Abraão, fala para Abraão: eu não vou imputar a ti coisas inefáveis, coisas que eu não vou executar. Abraão, na casa de Ló, está me servindo, a casa de Ló, eu achei justo, a família de Ló, eu achei justa, mas o povo de Ló, o povo de Sodoma e Gomorra, estão contaminados com o pecado. Eu vou destruir com fogo e enxofre. Ele vira: mas Senhor, Abraão, eu posso entrar na sua presença e te perguntar algo? Pode, Abraão, pergunta. Se tiver 50, o Senhor ainda destrói eles? Não. Eu vou perdoar o pecado deles, mas não tem. Mas se tiver 45, não tem. Mas se tiver 40, não tem. Se tiver 35, 30, Senhor, se tiver 5, o Senhor vai olhar para Abraão e sai. Porque não havia 5 justos. Não havia 5 justos. Meu Deus. Quando a Bíblia diz, irmãos, que agora Deus, olhando, amados e queridos irmãos, para os anjos, vai e executa. Quando os 2 anjos chegam diante da cidade, agora logo vem os 2 anjos chegando, ele vai depressa, encontra com os 2 anjos e cai em terra.
Mas quando a Bíblia diz agora que eles caem por terra, que ele cai em terra o adorar, ele levanta e fala para eles, fala o que os senhores veio fazer aqui, aleluia. Quando os dois anjos, amados e queridos irmãos, começam agora a conversar com Ló, a Bíblia diz, irmãos, que agora os anjos falam para Ló: nós viemos aqui em uma missão, em uma executação do plano do Senhor. Mas quando a Bíblia diz, irmãos, que eles já chegaram na tarde, a Bíblia nos revela, irmãos, e nos diz que agora, amados e queridos irmãos, os anjos agora viram para Ló e falam: nós viemos aqui destruir esse lugar, nós viemos aqui acabar com este lugar, porque o pecado está consumado diante dos olhos do Senhor. Mas quando a Bíblia, amados e queridos irmãos, nos diz isso, Abraão, amados e queridos irmãos, olha para lá e começa agora a angustiar-se, porque sabia que Ló estava lá. Será que Ló queria ouvir a voz de Deus mesmo? Será que Ló estava preparado? Ló, amados e queridos irmãos, encontra Abraão preocupado porque é família de Ló, é família, é linhagem de Abraão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que essa preocupação não valeu. Mas essa preocupação Deus não olhou, porque não havia nem 5. A Bíblia diz, irmãos, que agora os anjos falam para Ló que nós viemos destruir essa cidade. Ló vira para os dois anjos e fala: porém vocês, senhores, querem passar a noite em casa? Eles disseram: não, nós não entraremos em sua casa, nós não entraremos em sua casa. Mas agora Ló começa a implorar, começa agora a falar: por que o Senhor não quer passar na minha casa? Irmãos, havia tanto pecado naquele lugar que os dois anjos só queriam ir lá e destruir Ló. Eles só queriam ir lá pegar na mão de Ló e falar: ó, vamos embora daqui, eu Espírito do Senhor. Deus é. Mas Ló olhou para Sodoma e falou ainda: talvez alguns erros. Ló olhou para o seu coração ainda, para aquele povo, e falou: talvez ainda esse povo pode consertar, talvez ainda há uma chance desse povo consertar. Não tem como, não tem jeito. Abraão, amados e queridos irmãos, olhou para uma terra, cuidou da sua família. Deus, amados, zelou da sua família. Mas para onde Ló foi, virou bagunça. Por quê? Porque será que Ló estava preparado, amados e queridos irmãos, para governar aquela nação? Mas, amados, quando a Bíblia nos revela e nos diz isso, a Bíblia nos diz, amados e queridos irmãos, que dentro da casa dele, o Senhor Jesus não queria entrar. Não queria. Os anjos não queriam entrar dentro da casa de Ló. Diferente de Abraão, que quando Deus visita Abraão, ele começa a conversar com Abraão. Abraão não tinha filhos, e era já velho, ele e Sara. E quando os dois anjos visitam a tenda, vem uma execução de Deus para destruir Sodoma e Gomorra. Começa agora e passa agora por detrás da tenda, porque Sara estava à frente da tenda. E agora os dois anjos falam: Abraão, vocês vão ter filhos. Espera aí, então quer dizer que Deus veio executar uma execução sobre a terra e abençoa Abraão. Por quê? Porque havia compromisso, porque havia fé, porque havia decisão. Abraão cuidou da sua família de um ponto que quando Deus visita para trazer uma destruição, ele dá a bênção, porque aquela pessoa está fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus vir, ele vai vir destruir a terra, ele vai vir trazer uma destruição final sobre a terra, mas ele vai levar os seus inimigos que guardou a fé como Abraão, ele vai levar o teu povo que guardou com fé, guardou com busca, guardou com esperança, guardou a família de Deus. Ele vai vir para destruir a terra, mas quando ele parar no monte, ele vai arrebatar a tua igreja que viveu pela fé e vai destruir com fogo e enxofre novamente, conforme aconteceu no passado. Mas a Bíblia diz que os anjos não queriam entrar dentro da casa de Ló, porque havia pecado em Sodoma,
obedecereis. Olha o pecado tão grande de Sodoma. 2 anjos veio visitar eles. Os 2 anjos vieram visitar eles. E eles não quiseram, eles queriam conhecê-los na prática sexualmente. A Bíblia diz, os estudos bíblicos dizem isso, que eles queriam conhecer os 2 anjos que chegou. Então, irmãos, nós chegamos em uma época em que o homem sexual está dizendo que está cheio do Espírito Santo e cometendo o ato, e cometendo a prática, e nós cristãos temos que aceitar esse mundo depravado que está entrando dentro da igreja, criando bíblicas e criando heresias, e muitos querem apoiar, muitos querem aplaudir isso e aceitar o Evangelho. Ei, quando agora eles falam isso, nós sai para fora, eles pegam Ló e falam: Ló, se você não nos entregar esses 2 senhores, vai acontecer pior do que eles. Ló vira para eles e fala: eu tenho 2 filhas que é moça, eu tenho 2 filhas que é virgem. Pega essas 2 filhas minhas, faz o que vocês quiserem, mas com eles vocês não fazem nada. Ló, agora, eles pegam, aqueles cidadãos pegam Ló, levam eles para fora. Quando os 2 anjos veem isso, eles saem para a banda da fora, pega Ló e só estende a mão. Eles começam agora a ficar cegos de uma hora para outra, porque quando o resplendor do Senhor Jesus ele desce, o diabo ele tem que ficar cego, o diabo tem que enfiar uma cegueira nele, e ele tem que ficar perdido, e nem a porta eles acharam. Quando a Bíblia diz isso, irmãos, agora, amados e queridos irmãos, Deus agora envia um poder aos anjos. Os anjos fazem assim com as mãos, eles ficam cegos. Agora o Ló e os 2 anjos e a sua família entram para dentro da casa, fecha a porta, e logo de manhã cedinho fala para Ló: Ló, prepara a tua família, prepara as tuas filhas, prepara a tua esposa, porque nós vamos destruir essa cidade. Nós vamos destruir essa cidade. Os genros de Ló não quiseram, mas a Bíblia diz, irmãos, que agora, amados e queridos irmãos, começa agora a preparar, eles começam agora a correr de um lado para o outro, preparando as coisas para saírem da cidade, porque a cidade seria destruída. Quando eles começam agora, que ele voltou tomando roupa talvez, agora Deus vira para ele e fala: Ló, vai para as bandas daquele monte, porque eu vou destruir essa cidade. Deus olha, amados e queridos irmãos, para Ló. Ló vira para os anjos e fala: não podemos ficar em Zoar. Zoar é uma cidade próxima de Sodoma e Gomorra. Deus fala: não, você vai para o monte, mas Senhor, lá está mais perto. Porém, pode ir, tudo bem, pode ir, fica lá, mas sai. Agora os 2 anjos agora fica agora preocupado, porque já estava começando a cair fogo. Pega as tuas filhas, Ló, sua esposa, e sai dentro da casa e sai de dentro da cidade. A cidade fica vazia. De Ló. Agora o povo ficou lá dentro. Cadê Ló? Onde que ele foi? A Bíblia diz que eles, chegando em Zoar, eles, amados e queridos irmãos, recebem uma ordenância dos 2 anjos. Porém, vocês não olham para trás. Quando vocês saírem da cidade, tira os corações de vocês deste lugar. Tira os corações, fica liberto deste lugar. Esquece tudo que vocês viveram aqui. Esquece teus amigos, esquece os seus cachorros, talvez, suas galinhas, suas vacas. Esquece da tua vida. Vai para a cidade de Zoar, porque lá eu vou expandir e começar a agir no meio de vocês novamente. Eu vou expandir a tua família novamente. Quando, amados e queridos irmãos, Ló sai da cidade, eles entram, amados e queridos irmãos, em Zoar. Amados e queridos irmãos, começa a cair fogo e enxofre. A cidade começa a gritar e espernear, porque havia pecado no mundo. A mulher de Ló olha para trás.
entrarmos nos céus. Enquanto nós tivermos um pedacinho do mundo, nós não entramos nos céus. Enquanto nós tivermos um pouquinho de angústia do mundo, nós não entramos nos céus. Enquanto nós tivermos mais uma fadigação da terra, não, irmão. Jesus quer você liberto. Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres deste mundo. Sereis livres dos desejos carnais deste mundo. Sereis livres da terra. Sereis transformados em água para vinho. Sereis limpos de amados e queridos mãos como a branca, como amados e queridos mãos como a lã branca. Mas a Bíblia revela, irmãos, que quando a mulher de Ló olha para trás, ela transforma no estátua de sal. Porque ela olhou para trás, ela lembrou dos seus desejos, ela lembrou das práticas que haviam lá, ela lembrou da orgia que tinha lá, ela lembrou talvez da bebida que ela comia lá, ela lembrou da sua vida que tinha lá. Ei, amados, quando Deus te fala dessa forma, tem um céu preparado para você, tem um céu te esperando. Eu não posso olhar para os desejos da terra, eu não posso olhar para os amados e queridos irmãos, para aquilo que me prende na terra, porque a minha família não está aqui na terra mais. Jesus disse: a minha família é aquela que obedece, ouve e pratica o meu evangelho, e pratica a minha palavra. Então você está ouvindo nesta noite, luta para ser liberto do mundo, você e sua família, para encontrarmos com Cristo um dia, porque Jesus ele volta, e se ele voltar e pegar a tua igreja, e se Jesus voltar, irmãos, como vai estar a nossa vida? No começo do texto, irmãos, a Bíblia diz que antes de começar essa passagem, havia 10 leprosos. Um foi limpo, verdadeiramente. Os 10 foram enviados, mas um foi limpo, que foi no seu coração, não somente a carne. Ele voltou para adorar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Lembra, somente olhar para trás é só para lembrar, para adorar a Deus da onde Deus te tirou. É só para lembrar da lepra que você tinha. É só para lembrar do pecado que você tinha. Jesus te lavou, te limpou do pecado, te purificou. Olha para trás só para glorificar a Deus. Amados, de 10 leprosos, um voltou para glorificar a Deus. Amados e queridos irmãos, resumindo a mensagem, amados, olhar para trás é só para glorificar a Deus, da onde Deus nos tirou. Mas olhar para trás para desejar o amados e queridos irmãos, o Egito, sai Egito da nossa vida, porque existe uma terra de Canaã esperando nós. Israel, esquece do Egito, porque uma terra que manda leite e mel espera por vocês no século 21. Jerusalém, Jerusalém, porque matais os profetas que eu te enviei. Ouve a palavra que eu te vou dizer nesta noite e busca o Senhor e uma salvação eterna, porque eu volto, o Senhor dizendo, eu volto, e se eu voltar, eu não posso pegar ninguém olhando para trás para os desejos desse mundo. Bate palma e vamos se colocar de pé. Dói salvou sua família ou não? Ló salvou sua família ou não? A sua viagem ou não? Salvou. Então, se você ouvir a palavra e praticar, Jesus ele é fiel para salvar a tua família. Querido Deus, amado Deus, adoro, poderoso Santo de Israel, Jesus maravilhoso, Deus resplendor de glória. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos, Eterno, por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem operado em nossa vida, Pai. Meu Deus da glória, Deus de poder, que o Senhor Jesus de Nazaré continua falando com cada um de nós.
Jesus está querendo agir, mas vai depender da sua decisão, da sua posição para o Senhor agir. O Senhor Jesus ele quer agir. Cadê? Duas pessoas. Vai depender da sua decisão. Se você quer que ele entre no negócio ou não. Cadê? Vem cá. Aleluia. Faz assim com as mãos bem rápido. E eu já sei quem é. Não vou chamar. Irmão Ronaldo é um. Não confio. Eu quero a pessoa revelar. Aleluia. Jesus quer trabalhar. Mas depende da sua decisão. Vou passar aqui. O irmão Daniel. Faz assim com as mãos. O irmão meu entendeu a revelação? Entendeu? Depende da sua decisão, irmãos. Irmão, para Deus agir, amém? Bate a mão do Senhor Jesus. E eu passo aqui na praticada dos irmãos. Quero saudar a irmã da igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode se levantar as suas mãos para a glória de Deus e Jesus. Aleluia. Maravilha poder estar na presença do Senhor, ouvir a palavra de Jesus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para nascer, para plantar, para colher. Mas quando eu leio Eclesiastes 3 e vendo que tem tempo para tudo, o Senhor me leva lá em Lucas 16, 23 e 24. Que ele dizia: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para me refrescar a minha língua. Será que o tempo que nós estamos vivendo, igreja? Porque a palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo, é salvação, é transformação e reflexão. Nós refletir. Amém? Glória a Jesus. Estou chamando algumas pessoas que o Senhor Deus revelou. Deus revela que nosso meio, irmão, que o diabo quer destruir a sua vida sentimental. Amém? Glória a Jesus. O diabo quer destruir. Mas revela o Senhor nessa noite que Deus vai estender as mãos em seu favor, amém? Porque Deus tem visto o seu esforço. Vou levantar as tuas mãos na área sentimental, muita destruição, glória a Jesus. Mas Deus revela que Deus aqui, isso, receba, jovem, em nome de Jesus, Deus é contigo. Pode dar glória a Deus, glória a Deus. Pode dar glória a Deus, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus revela que nosso meio, glória a Jesus, como irmão, que Deus está repreendendo um laço do diabo. Glória a Jesus, contra alguém da sua família ainda nesta noite, amém? Glória a Jesus, é um grande livramento, amém? Quero levantar as tuas mãos, receba, em nome de Jesus. Cadê o glória a Deus ao Senhor? Aleluia, Senhor, Santo, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus revela que nosso meio, que o inimigo, glória a Jesus, está te observando, amém? E vai avançar, aleluia. E Deus revela que vai ser um momento onde você, aleluia, vai ter que olhar para você e falar assim: eu tenho que tomar uma decisão. Por que você fala dessa forma? Porque você ia olhar para você e ia ver as coisas de uma maneira tão difícil, a qual você ia lembrar do vídeo se eu falar dessa forma. Eu preciso tomar uma decisão, uma posição com Deus, porque está faltando isso. Eu estou vendo e estou sentindo no meu coração. É Deus falando. Quero levantar as tuas mãos. Glória a Jesus. Aleluia, cadê essa irmã? O filho pródigo chegou o momento que ele baixou a sua cabeça e mudou. Glória a Jesus. Cadê essa irmã? Quer levantar as tuas mãos? Aleluia. Deus revela porque Deus quer segurar as suas mãos. Glória a Jesus. Aleluia. Você chega no momento da sua vida, no estado, você vem baixar a cabeça e eu preciso tomar uma atitude, uma mudança. Porque eu estou vendo que é necessário, porque da forma que está agindo, acontecendo na minha vida, somente uma mudança para com Deus. Quer levantar as tuas mãos? Não recebe pela fé. Glória a Jesus. Também não recebe pela fé. Glória a Jesus. Não quero levantar as tuas mãos. Glória a Jesus. Não recebe pela fé. Aleluia. Jesus. Pode louvar o Senhor com palmas e joias. Espírito Santo de Deus revela que nosso meio, glória a Jesus, um irmão, que o diabo já tentou se levantar várias vezes para te impedir. O inimigo já sabe da obra que Deus tem na sua vida, e por esses tempos, cada dia que passa, cada momento que passa, mais perto está chegando, amém? Da chamada de Deus se cumprir da sua vida. Deus, dessa forma, o diabo vai se levantar incessantemente, ou seja, todo momento da sua vida para te impedir. Mas Deus vai falar para você nessa noite. Ele tem um grande chamado na sua vida, se esforça. Glória a Jesus. Cadê este irmão? Quer levantar a tua mão? Glória a Jesus. Nasceu pela fé. Está lá atrás. Isso, receba. Em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus. Louvar a Deus. Espírito Santo de Deus,
nosso meio uma irmã que Deus está dando um livramento, glória a Jesus. Deus revela agora, Jesus está dando um livramento para você na sua saúde, amém? Deus revela agora, Jesus, o seu coração enfraquecendo as batidas, amém? Mas o Deus de Israel, aleluia, a qual disse Lázaro, glória a Jesus, né? Venha para fora, aleluia, essa Deus está fortalecendo a sua saúde. Quer levantar as tuas mãos? Ah, mas eu estou muito bem, amém, glória a Jesus. Mas Deus revela dessa forma o seu coração, as batidas do seu coração enfraquecendo. Se Deus não deixa essa luz para você, quer levantar as tuas mãos? Aleluia, Jesus, nós pela fé, glória a Jesus, aleluia, isso, esse é o nome de Jesus, Deus é contigo, aleluia, na saúde, Espírito Santo de Deus, revela que nosso Senhor uma pessoa, glória a Jesus, a jovem aqui que nos visita, amém, glória a Jesus, Deus está dando um livramento de um acidente, amém, já arrumou um acidente para tirar a sua vida, amém, mas Deus está dando um livramento de Jesus para você, glória a Jesus, receba, toma posse, segundo a palavra, aleluia, autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Eu louvo meu Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu. Que cada um possa olhar para a sua própria cruz e refletir. Jesus disse sua palavra: no mundo tereis aflições. Ele está falando que você vai ficar triste. Ele está falando que vai ter um momento que você vai olhar para você mesmo, para as situações que você está passando, e você vai querer jogar a toalha. Mas você vai lembrar que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Essa palavra aqui, ela é viva. Se ela não fosse viva, você não haveria dizendo assim: ah, o fulano ali foi isso e aquilo, hoje ministra, ora, faz isso e acontece. Por quê? Porque Deus, a sua palavra é viva. Se fosse morta, não teria transformação e mudança. É por isso que Jesus diz: fique ali quando você está descansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Você está vivendo? Amém. Mas você quer uma vida melhor, uma oportunidade melhor. É a palavra de Jesus, é a salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um. Você está dando glória a Jesus. Para o pastor,